Olá, seja bem-vindo ao 7º CENID. Agora falará conosco o professor adjunto no Instituto Superior de Politécnico Gaia da Escola Superior de Ciência e Tecnologia e assistente convidado no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, doutor em Engenharia Telemática pela Universidade de Vigo, Campus Lagoas Mascosende, ideia em programa de doutoramento em Engenharia Telemática pela Universidade de Vigo, Campus Lagoas Mascosende, mestre em Engenharia Eletrotécnica e Computadores pela Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia, licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia. Seja bem-vindo, professor Jorge. Boa tarde. Posso iniciar? Oportunidade? Seja bem-vindo. Fica à vontade, professor. Ok. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite para estar a participar em mais um evento aqui ligado à Universidade de Passo Fundo. Hoje o tema deste seminário é o ensino híbrido e vamos abordar isto também na perspectiva de outro conceito, que é o conceito de gamificação, e ver como é que a combinação também dos dois poderá aqui ser uma oportunidade para os tempos em que vivemos atualmente, de pandemia e de outro tipo de situações em que, de facto, o ensino híbrido e o ensino à distância passou a ser uma realidade que, para muitos, uma realidade nova, para outros, uma realidade não tão nova, mas que, de qualquer forma, trouxe aqui várias questões e vários desafios a todo o sistema educativo, um pouco por todo o mundo, penso eu, e, portanto, temos que ver aqui o ensino híbrido também como oportunidade e, se calhar, também a gamificação e tudo aquilo que ela envolve associado ao ensino híbrido como uma oportunidade ainda maior e como, se calhar, uma boa possibilidade de resposta a estes tempos um pouco diferentes do habitual que temos estado a viver. Então, nesse sentido, o que é que eu irei abordar aqui? Para já, ver a questão da educação e dos sistemas de educação no mundo atual, que é um mundo que está sujeito a várias ameaças, ver que o ensino híbrido é uma resposta e tem sido uma resposta a este tipo de situações. Depois entrar na parte da gamificação, portanto, ver o que é e qual o ponto atual em que estamos, ou em que estávamos até esta pandemia atual ter iniciado. Ver também a relação da gamificação com a psicologia e ver depois como é que a gamificação associada ao ensino híbrido poderá ser uma melhor resposta a esta questão que vivemos atualmente, de estarmos num mundo de alguma forma sujeito a várias ameaças. Depois apresentarei algumas referências para quem quiser aprofundar o tema da gamificação e deixo uma sugestão de atividade prática que depois cada um poderá fazer à medida do seu tempo e das suas disponibilidades e do seu interesse, depois em também abordar mais alguns aspectos do tema de hoje. A questão que vivemos hoje em dia é que o mundo atual está sujeito a várias ameaças e nós estamos a viver uma situação fora do habitual. Na sequência disso, há um relatório recente promovido pelo Fórum Económico Mundial que inquiriu várias pessoas e fez vários inquéritos e tentou auscultar a percepção das várias sociedades pelo mundo fora sobre os perigos e as ameaças a que o mundo está sujeito, como não poderia deixar de ser. Neste momento, as doenças infecciosas estão no topo das preocupações das pessoas e daquelas que são apontadas como riscos até de curto prazo, ou seja, algo que pode acontecer num período até 2 anos, e nós estamos a viver precisamente uma situação dessas. Entre outras coisas que são apontadas como perigos que podem ameaçar o mundo atual, estão também as condições relacionadas com eventos meteorológicos, com as alterações climáticas, que podem também provocar aqui uma série de riscos para o mundo atual. Em termos de probabilidade de ameaças que poderão ocorrer proximamente, portanto, estamos a falar na perspectiva de quem está a ver
essas probabilidades agora, no ano atual, em 2021, as situações de climatéricas extremas, questões relacionadas com o clima, mais uma vez as doenças infecciosas, entre outras, nota-se que há aqui de facto uma percepção de um perigo real que todas estas situações podem trazer. Em termos de impacto, também como não podia deixar de ser, porque reflete um pouco o estado de espírito atual, as doenças infecciosas são aquelas que provocam, ou que na perspectiva de quem participou neste inquérito, provocam um maior impacto no funcionamento da sociedade. E logo a seguir, questões relacionadas também com a situação climatérica e com as ameaças climáticas também que o mundo atual tem que enfrentar. O que é que isto implica? Estas ameaças são ameaças percepcionadas por quem participou neste estudo. No entanto, nós já estamos a viver uma dessas ameaças. Portanto, enquanto que no topo dos riscos, do ponto de vista do impacto que podem causar na sociedade, as doenças infecciosas são apontadas em primeiro lugar, e nós, de facto, estamos a vivê-las já neste momento. E 2020 e 2021 já foram anos em que vivemos sob uma situação em que uma ameaça destas se concretizou. Portanto, quais são os efeitos de viver sobre estas ameaças, e em especial quando elas ocorrem de facto, e temos que encontrar soluções e formas de viver também com essas situações. É de esperar que nos próximos tempos, além da experiência atual que o mundo vive, é de esperar também que futuramente as nossas sociedades se confrontem com situações em que as suas atividades normais, a todos os níveis da economia e da sociedade, possam ficar total ou parcialmente suspensas, durante períodos que podem ser mais longos ou mais curtos, impacto que pode ter um efeito global, como a situação atual da pandemia, ou que pode ter efeitos mais localizados, afetar apenas uma região, um país, ou uma região dentro de um país. Portanto, de uma forma ou de outra, há aqui um conjunto de ameaças que podem afetar partes da nossa sociedade ou toda a nossa sociedade desenvolvida de uma forma global, com durações que podem ir desde alguns dias até anos. Portanto, no caso da pandemia de Covid-19, neste momento já estamos com mais de um ano em que o efeito se está a fazer sentir e que está a afetar aquilo que era a nossa vida normal até tudo isto acontecer. Quando se fala aqui de ameaças, podemos vê-las a vários níveis. Portanto, podemos ter as situações que obrigaram ao período de confinamento que ocorreu em vários países, em que tivemos de estar todos isolados em casa, com efeitos óbvios, por exemplo, nos sistemas de ensino, em que os jovens e os estudantes já não podem deslocar-se para as escolas, para os seus locais habituais de estudo, e terem que arranjar formas alternativas de o fazer. Mas também há questões relacionadas com impacto de situações meteorológicas, agora mais incisivas devido ao problema das alterações climáticas. Estamos a falar desde cheias ou secas ou períodos de tempestade, de nevões que ocorrem com frequência, por exemplo, nos Estados Unidos, mas que, por exemplo, aqui em Portugal também por vezes ocorre, embora os invernos aqui não sejam muito rigorosos, também acontece que em muitas situações ou durante alguns períodos do inverno, algumas regiões ficam também isoladas e as escolas fecham, por exemplo, e os alunos ficam durante uma semana, 2 semanas ou 3 sem poder ir à escola. E depois coisas como desde tempestades de areia ou situações desse género. Eu recordo também que aqui há umas semanas em Portugal, por efeito de uma nuvem de poeiras e de areias oriunda do deserto do Saara, aqui no norte da África, que afetou aqui o sul da Europa, também houve alguns dias em que foi recomendado que as pessoas não saíssem de casa e que as crianças, inclusive, não fossem à escola. Por acaso, nessa altura, as crianças já estavam em casa porque já estavam confinadas devido à questão da pandemia. Portanto, esse foi um fenómeno que durou alguns dias, mas temos fenómenos que podem durar mais tempo. O que é que
que é que nós podemos responder relativamente a estas situações? E podemos ver até as respostas também já como alguma oportunidade ou algumas oportunidades que podemos ter aqui para também para aproveitar. Desde que estes fenómenos ou que estas situações não afetem as infraestruturas de comunicação, por causa da pandemia não afetou, mas pode haver outras, por exemplo, se for um terremoto ou uma cheia ou algo desse género, as infraestruturas de comunicação podem ser afetadas e aí a forma de lidar com a situação é mais complexa. Mas admitindo que em algumas situações ou em alguns casos podemos manter as infraestruturas de comunicação, pensando em particular no caso do ensino, temos de estar preparados, de facto, para os nossos sistemas de ensino poderem ter de passar a um funcionamento online, um funcionamento à distância, durante períodos que podem ser mais longos ou mais curtos. Ou seja, os sistemas de ensino têm que adotar um funcionamento híbrido, ou seja, têm que estar preparados para funcionar de forma presencial, mas a qualquer momento poderem continuar a funcionar dentro de alguma normalidade, mas com aulas à distância ou com aulas online. Onde é que isto também pode ser uma oportunidade? É que, embora isso, por um lado, seja uma resposta a estas situações em que ficamos com os sistemas de ensino bloqueados e temos que passar por um funcionamento à distância, por outro lado, e não só no ensino, mas na vida em geral, também por um lado percebemos que há muitas coisas que nós podemos continuar a fazer à distância e que não precisamos fazer presencialmente. E que isso traz vantagens várias, de ordem económica, porque as pessoas não têm que se deslocar, nem têm que ter custos com essa deslocação, de ordem ambiental, porque as deslocações têm impacto no ambiente, e qualidade de vida em geral, ou conseguimos fazer uma melhor gestão de tempo e poder aqui, de alguma forma, também tirar partido de não termos de deslocar presencialmente para alguns lugares. Dessa forma, assim, o ensino híbrido é também uma oportunidade de oferecer aqui também, por um lado, uma resposta às restrições impostas por ocorrência de alguma destas ameaças, seja uma pandemia, uma nova pandemia, seja algum fenómeno meteorológico que bloqueie durante algum tempo a parte da sociedade, mas por outro lado também pode oferecer uma alternativa com maior qualidade, por um lado, maior eficácia relativamente ao ensino presencial tradicional, que de alguma forma também já vem enfrentar alguma crise já há muitas décadas e no qual as tecnologias de informação e de comunicação podem também ter um papel relativamente a mitigar os efeitos dessa situação. Então, em que ponto é que o ensino híbrido pode ser uma resposta? O ensino híbrido, já toda a gente sabe o que é que significa, é nós podermos ter uma mistura de funcionamento das atividades letivas em sala de aula presencial, aquilo que é normal acontecer, e também em simultâneo ou alternadamente ter um funcionamento online, um funcionamento à distância. Portanto, a junção destas duas realidades é aquilo que se designa por ensino híbrido, ou be-learning, ou blended learning, se usarmos a língua inglesa e a terminologia inglesa. Esta questão do ensino híbrido não é propriamente uma novidade, já é uma das tendências de educação que já se tem vindo a afirmar, pelo menos neste século, portanto, há cerca de 20 anos que já tem vindo a assumir aqui algum destaque. Portanto, em que as tecnologias de informação vieram dar, obviamente, um impulso novo a essa possibilidade. Caso contrário, o ensino à distância não seria possível da forma que o conhecemos hoje em dia. Há aqui depois várias possibilidades de recorrer ao ensino híbrido. Por exemplo, podemos ter ao longo do ano académico, dias de ensino presencial alternado com dias de ensino online, ou seja, alguns dias os alunos vão à escola, noutros dias ficam em casa a fazer outro tipo de atividades que não implicam uma presença física nas escolas. Podemos ter uma situação que é ter um grupo de alunos em sala de aula e outro grupo de alunos à distância, online, em simultâneo, mas que depois vão alternando entre si, portanto, uma parte da semana um grupo está em casa e outro está presencial e depois alternam e trocam entre si e
e vão funcionando desta forma. E podemos ter períodos que podem ser prolongados, que é aquilo que tem acontecido atualmente, devido à situação da pandemia, em que apenas temos ensino online. Podemos passar parte de um ano académico ou até quase na totalidade desse ano académico apenas com o ensino online, e eventualmente complementado com algum ensino presencial, com alguma atividade presencial. E há depois outros modelos para o ensino híbrido, o blended learning. Está aqui um link para caso alguém queira também ver outros modelos, mas poderá andar um pouco à volta destas possibilidades que estão aqui. Portanto, as vantagens do ensino híbrido são uma resposta a estes cenários que são provocados por estas várias ameaças que o mundo vive atualmente, quer a atual, quer outras que nós podemos supor ou antever poderão vir a acontecer no futuro. Permite que as atividades escolares possam decorrer sem interrupção e com alguma normalidade, nas situações em que as aulas presenciais não são possíveis, ou seja, se não houver possibilidade dos alunos deslocarem à escola, não vão ficar sem participar nas atividades escolares, ou seja, podem fazê-las à distância. Mas, por outro lado, também, o ensino híbrido aparece aqui como uma alternativa ao ensino tradicional, mesmo quando não haja nenhuma situação que impeça as aulas presenciais. Pode ser mesmo uma opção de um determinado sistema de ensino que parte das suas aulas ou parte das suas atividades se desenrolem de forma não presencial, ou seja, se desenrolem online. É tudo isto uma oportunidade até para aplicar outras abordagens, como por exemplo a sala de aula invertida, a flipped classroom, que é, enfim, colocar os alunos a estudar e a preparar-se para uma determinada matéria por sua iniciativa, à distância, e depois na aula apenas vão fazer uma discussão ou aplicação daquilo que previamente já terão estudado, já terão aprendido. Portanto, toda esta realidade potencia de uma forma geral o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas, obviamente alinhadas com as tecnologias de informação e comunicação, que são elas que permitem o ensino à distância neste momento. No entanto, o ensino à distância, conforme todos nós sabemos e todos nós ouvimos e experienciamos, trouxe aqui uma realidade nova. Para todos, para toda a comunidade envolvida na escola, professores, alunos e as próprias famílias que passam a ter os seus jovens dentro de casa a participar em atividades escolares de forma síncrona, de forma online, que é algo novo relativamente àquilo que acontecia anteriormente. Portanto, o espaço de casa e o espaço da escola já não estão separados, passam a estar juntos, as famílias estão junto dos alunos enquanto eles próprios estão nas suas atividades escolares. Isto coloca aqui várias questões e vários desafios que obviamente foram sentidos neste ano e pouco em que dura já esta pandemia. Apesar do ensino online não ser aqui nenhuma novidade, porque era usado, por exemplo, em formação profissional, portanto, no ensino superior também, já há algum tempo, ainda há aqui então estes vários desafios que nós podemos colocar aqui alguns, podemos encontrar muitas outras situações aqui de desafio para o ensino online, mas desde logo a necessidade de haver infraestruturas e equipamentos que permitam acesso igual de todos os alunos é uma dificuldade, porque isso não é garantido. Nem todos os alunos têm acesso a uma infraestrutura e equipamentos que lhes permitam ter um acesso que garante igualdade para todos às aulas online. Há também preparação por parte dos professores, no entanto, também por parte de alguns alunos, em lidar com ferramentas tecnológicas e em adotar esta nova realidade de aprender. Do ponto de vista dos professores, também há aqui algumas dificuldades, por exemplo, em verificar se os alunos estão a participar nas atividades, mesmo quando elas são síncronas, portanto, não há forma de garantir que o aluno está, de facto, atento e concentrado nas atividades que está a fazer. A questão das avaliações também é um problema complicado, não se conseguem garantir avaliações justas, ao contrário do que acontece numa sala de aula, em que o professor sabe quem são os alunos que lá estão e sabe o que é que eles estão a fazer. Quando isso é transposto para um cenário não presencial,
surgem dificuldades óbvias, não é? E questões de garantir se de facto não existem fraudes nas avaliações também. Isto traz também a necessidade de adotar novas metodologias pedagógicas que ainda não estarão, se calhar, totalmente discutidas, nem que serão totalmente óbvias para todos, porque não se pode transpor para um sistema online ou para um funcionamento online exatamente a mesma coisa que fazemos numa aula presencial. Portanto, tem que haver aqui o estudo de novas metodologias que se adaptem melhor ao ensino presencial através de ferramentas tecnológicas e de plataformas tecnológicas, e isso obriga também aqui a reformular um pouco essas metodologias. Também ainda há questões relacionadas com as ferramentas que são usadas, que muitas delas não foram desenhadas especificamente para o ensino, foram adotadas por muitas escolas e por muitos sistemas de ensino como resposta, numa primeira fase, à impossibilidade do ensino presencial, mas que essas ferramentas, em muitos casos, não foram desenhadas especificamente para esse fim e, portanto, poderá haver aí também alguma dificuldade da sua utilização. E depois, como é evidente, o ensino online também traz outros problemas que até afetam a saúde mental de todos, de pais, de alunos, de professores, de toda a comunidade escolar, que tem a ver com questões relacionadas com o isolamento, a ausência de contactos entre as pessoas, nomeadamente entre os próprios alunos entre si, entre os alunos e o professor. Portanto, tudo isto são situações que todos nós já com certeza refletimos e com as quais já nos deparamos, e podemos encontrar aqui ainda mais outras, com certeza, que constituem estes desafios colocados pelo ensino online. De qualquer forma, seja qual for o cenário de ensino híbrido, ou seja, o ensino de dias alternados de ensino presencial, de ensino online, ou períodos prolongados de ensino online, ou situações em que temos uma parte dos alunos online e uma parte dos alunos presencial, em qualquer desses casos, nós temos que sempre incluir neste cenário as plataformas tradicionais de e-learning, por exemplo, o Moodle, o Blackboard e todas essas plataformas que existem de ensino à distância, as aplicações de videoconferência, como o Zoom, Teams, entre outras, não é? Que permitem, ou até a própria aplicação usada aqui nesta apresentação, e também outras plataformas, nomeadamente plataformas para a realização de exames e testes à distância, que garantam aqui alguma seriedade a esse processo. Apesar de tudo, apesar de termos toda esta panóplia de ferramentas, nós temos que garantir, principalmente quando estamos a falar em ensino online, que pode ter períodos mais prolongados, temos que garantir que os níveis de envolvimento de todos, não só dos alunos, mas também dos professores, portanto, de todos os que estão diretamente envolvidos no processo, se mantenham elevados, ou seja, que os alunos e os professores continuem envolvidos nas suas atividades, mesmo que elas se desenrolem de forma online através das várias plataformas e das várias ferramentas que o permitem. Porque, se por um lado os períodos de ensino à distância forem curtos, forem só alguns dias ou uma semana, 2 semanas, o que é que pode acontecer? Muitos podem nem sequer se envolver, porque acham que nem vale a pena terem o trabalho de mudarem agora a sua forma de funcionar e preferem aguardar pelo regresso do ensino presencial. Quando são situações de curto prazo, muita gente, ou muitos dos envolvidos poderão pensar dessa forma. Por outro lado, se os períodos de ensino à distância são longos, podemos ter um efeito que, mesmo que inicialmente alunos e professores se envolvam no processo, ao fim de algumas semanas ou ao fim de alguns meses, podem começar a sentir algum cansaço, e isso vai reduzir a sua motivação e o seu envolvimento com as atividades online. Portanto, como é que aqui podemos garantir o envolvimento de todos em qualquer um destes cenários, em qualquer uma destas situações em que nós nos podemos ver envolvidos? Em primeiro lugar, a questão do envolvimento dos alunos com as atividades escolares já não é sequer um problema novo. Há aqui um estudo publicado em 2014, em que revela que nos países da OCDE, num conjunto de países da OCDE, cerca de um quarto, ou um pouco menos de um quarto dos alunos já estavam com um nível de envolvimento com as atividades da escola baixo. E todos nós
pelo menos aqueles de nós que são professores, já sentem isso há algum tempo e já lidam com essa realidade há algum tempo. Portanto, o problema em si, numa perspectiva mais global, nem sequer é novo. Há, no entanto, uma atividade que todos nós conhecemos e que recorre à tecnologia, a plataformas tecnológicas e à própria infraestrutura da internet, e que é conhecida por, normalmente, quem está envolvido nessa, por um nível de envolvimento muito elevado e estar, de facto, muito absorvido por essas atividades. Estamos aqui a falar dos jogos eletrónicos, os videojogos ou games, que como também são conhecidos, de facto, tem esta característica. Normalmente, os utilizadores deste tipo de entretenimento, dos jogos eletrónicos, revelam um elevado nível de envolvimento com essas atividades. Estas figuras aqui abaixo, estas fotografias aqui abaixo, são fotografias de um estudo de um fotógrafo norte-americano que fotografou ao longo de algum tempo um conjunto de pessoas de várias idades envolvidas com jogos eletrónicos. E todas estas fotografias o que é que revelam? Revelam um grande envolvimento de todos eles com aquilo que estão a fazer, um entusiasmo e uma noção de que estão, de facto, totalmente absorvidos pela atividade que estão a realizar. Portanto, temos isto por um lado, temos uma atividade que recorre também a tecnologia, que implica, ou que normalmente se traduz por um nível de envolvimento muito, muito elevado dos participantes. Portanto, sendo isso já uma realidade que há muito tempo conhecida, será que não conseguimos encontrar o que é que existe nos jogos eletrónicos que os faz ser tão absorventes e que faz com que quem os utiliza se sinta tão envolvido com esse tipo de atividades? É que, de facto, os jogos eletrónicos, por um lado, não têm nenhum fim além do jogo em si mesmo, ou seja, nós não jogamos porque o outro objetivo além do próprio jogo. Portanto, quando existe uma atividade que, mesmo com essas características, nos consegue motivar e absorver, se calhar é importante tentar encontrar nessa atividade quais são as características, o que é que essas atividades têm que as tornam de facto tão motivadoras e tão absorventes. E é o estudo a pesquisa dessas atividades que tem vindo a ficar conhecida como a gamificação, o conceito de gamificação. E que características dos videojogos ou dos games é que nós podemos destacar aqui logo à partida, isto já numa perspectiva daquilo que poderá ser interessante também para uma atividade pedagógica. Os videojogos são conhecidos por terem desafios bem definidos, não é? E desafios adaptados ao nível de competências dos jogadores, em que esse nível de dificuldade vai evoluindo em paralelo com o aumento do nível de competências dos jogadores, ou seja, à medida que o jogador se torna mais competente no jogo, o nível de dificuldade vai aumentando, de maneira a manter um desafio sempre num nível que está ao alcance do jogador e que vai subindo à medida que ele próprio também vai melhorando essas competências. Os jogos também têm outra característica importante, que é o facto de terem uma relação positiva com o insucesso. O que é que isto significa? Quando nós estamos num jogo, totalmente num jogo eletrónico, num videojogo, não existe nenhuma penalização especial se não conseguimos completar com sucesso um desafio presente nesse jogo, ou se não conseguimos concluir o jogo. O que podemos fazer a seguir, em caso de falharmos, é voltar a tentar, e podemos voltar a tentar as vezes que entendermos, até conseguirmos ter sucesso. Portanto, não existe nenhum sentimento negativo relativamente a não concluir o jogo, até pode ser uma nova motivação para, da próxima vez, conseguirmos obter melhores resultados. Isso também se consegue porque o feedback, ou seja, a reação em relação àquilo que o jogador faz é imediata, ou seja, se o jogador tem um bom desempenho, recebe logo um feedback positivo relativamente a isso, se tem um mau desempenho, também recebe logo a informação que teve um mau desempenho e pode dessa forma ir ajustando sempre a sua forma de jogar de acordo com aquilo que o próprio jogo lhe diz que está a ser o seu caminho nesse jogo.
Por outro lado, existem diversas alternativas para alcançar um objetivo, ou seja, como é possível eu ter várias tentativas para ultrapassar um obstáculo, um desafio presente no jogo, em cada nova tentativa eu posso tentar caminhos alternativos. Da tentativa anterior em que falhei, eu sei que aquele caminho se calhar não é o melhor, mas posso tentar outro caminho para tentar então superar esse objetivo. E podemos destacar aqui outras características, mas apenas aqui algumas que se calhar são importantes também para outras atividades. Então, a gamificação, o que é e onde estamos? A gamificação, para já é um conceito que tem vindo a ser conhecido e que por vezes é um bocado confundido com outra realidade, que é a aprendizagem baseada em jogos. Muitas vezes existe a noção que a gamificação é aplicar jogos numa outra atividade, no caso do ensino, é ensinar, por exemplo, recorrendo a jogos, mas a gamificação não é isso. A gamificação tem a ver com isso, obviamente, mas não é isso ou não é apenas isso. Para já, a palavra gamificação é uma palavra nova na língua portuguesa, é também uma palavra nova na língua inglesa, que é onde ela surgiu pela primeira vez e que depois foi adaptada por algumas outras línguas, mas sempre um pouco na adaptação da palavra original em inglês. No português usamos a gamificação e também podemos usar o termo original, gamification. Outras línguas como o espanhol, o francês, por exemplo, também seguiram caminhos parecidos. No caso do português, chegou-se a tentar uma adaptação mais próxima da língua portuguesa, como jogificação ou ludificação, mas a verdade é que o termo gamificação foi aquele que se impôs e hoje é aquilo que é geralmente aceito como ilustrativo do conceito que estamos aqui a falar, e é inclusivamente uma palavra de dicionário em português e mesmo também na língua inglesa. O conceito em si, embora só tenha sido batizado há relativamente pouco tempo, já vamos ver a seguir quando, o conceito em si, no entanto, já tem décadas, porque já no início do século XX, portanto já quase há 100 anos, por exemplo, na União Soviética, eram usadas algumas estratégias de jogos para motivar trabalhadores, como alternativa aos incentivos monetários, que eram mais característicos dos sistemas capitalistas e, portanto, por oposição a isso, na União Soviética tentou-se seguir outro tipo de caminhos. Mas mesmo nos próprios Estados Unidos, portanto, num país capitalista, já na transição para o século atual, começou a surgir uma tendência de tornar os ambientes agradáveis menos rígidos e torná-los mais divertidos e criar aqui um ambiente mais lúdico associado à própria vida das empresas e à própria vida profissional. E há inclusivamente um trabalho de referência nesta área que é de um autor americano, Charles Conrad, que é conhecido até pelo avô da gamificação, embora nesta altura o termo nem sequer existisse, mas que procurou, através dos jogos, perceber como é que os jogos podiam ser usados também para lidar com a motivação dos trabalhadores. Também na área do marketing, há muito que algumas estratégias associadas aos jogos são usadas, como por exemplo os programas de pontos do passageiro frequente em companhias aéreas e que depois se estendeu a outro tipo de atividades, também é algo que existe já há muito tempo. Então, voltando aqui à origem do termo, que é polémico, que há muitos investigadores desta área que não gostam do próprio termo, mas de qualquer forma a realidade impôs-se e a realidade é que o termo veio para ficar e independentemente de se gostar mais ou menos dele, o termo veio para ficar. Foi inicialmente criado em 2003, ou 2002, 2003, por um programador e designer de jogos britânico, mas só se tornou conhecido do mundo a partir de 2010. A autoria do termo também não é clara, enfim, há algum consenso que tenha sido este Nick Pelling, o autor do termo gamification, e que deu depois a nossa gamificação, e que terá sido o termo inventado, por assim dizer, no início do século, volta de 2002, 2003.
Como é que ele se pode definir? Como é que podemos definir aqui a gamificação? A definição que é mais citada em termos da literatura científica que há sobre a gamificação é esta que está aqui, que é de um artigo publicado em 2011, que depois poderão ver nas referências dos slides mais em detalhe, e que é uma definição simples e que é aquela que normalmente é adotada e é citada por toda a investigação que se faz à volta do tema. E que simplesmente diz que a gamificação é o uso de elementos de design de jogos em contextos não lúdicos, ou seja, é usar elementos de jogos noutros contextos que não sejam jogos. Reparem aqui que estamos a falar de usar elementos de design de jogos e não usar jogos. Portanto, uma coisa é usar jogos diretamente em contextos não lúdicos, outra coisa é usar elementos de jogos nesses outros contextos. É essa a grande diferença entre o que é usar jogos e o que é usar a gamificação. A gamificação não usa jogos no seu todo, usa apenas elementos associados aos jogos. Em termos de pesquisas da gamificação e do interesse que há, ou que tem havido pelo mundo sobre a gamificação, este gráfico mostra as pesquisas no Google desde agosto de 2010 até à atualidade, mostra exatamente isso, quer dizer, ou seja, o termo surgiu no final de 2010, ganhou um grande impacto nos primeiros anos a seguir a 2010 e depois estabilizou a partir de 2014, estabilizou o interesse por este conceito. Há algum decréscimo aqui já em 2020, 2021, novamente aqui com um aumento aqui na parte final, mas tem-se mantido mais ou menos estável desde 2014. A educação teve sempre um papel importante associado à gamificação, porque se detalharmos um pouco mais aqui as questões das pesquisas no Google, por exemplo, a usar esta referência, a gamificação associada à educação está aqui no top 5 das pesquisas e das consultas feitas no Google. Portanto, a gamificação sempre teve no setor da educação uma área de aplicação grande e que se verificou logo desde o início do aparecimento do conceito. E aqui, em 2014, há um relatório que é publicado anualmente, que é o Horizon Report, que enfim, tem contribuições de vários profissionais e de várias personalidades ligadas à área de educação e que procura estudar ou analisar o impacto das tecnologias na educação. E até 2014, a gamificação e a aprendizagem baseada em jogos sempre teve aqui um papel importante e sempre se considerou que a gamificação teria um papel importante, de facto, a desempenhar no setor da educação. Isto em 2014. O relatório de 2020, portanto, reparem que há bocado naquele gráfico dos trends do Google, a partir de 2014, o interesse parece ter estabilizado. Cresceu até 2014, depois estabilizou. E, de facto, o que aconteceu em 2014 e 2020 foi que não houve propriamente uma evolução muito significativa, nem houve um impacto muito significativo da gamificação. Portanto, no relatório de 2020, a mesma organização já diz que houve aqui alguns conceitos, como o Game-Based Learning e gamificação, que parece terem ficado aqui um pouco congelados no tempo e pouco terão evoluído a partir daí. No entanto, mais recentemente, há outros estudos que apontam a gamificação, sobretudo associada ao ensino e à educação, continuando a ter aqui um grande potencial. Nomeadamente, um estudo que nos diz que o tempo passado pelos estudantes em sistemas gamificados tem vindo a aumentar de forma bastante significativa, aqui com valores da ordem de 370%, ou que se o sistema como o Moodle, um sistema de e-learning como o Moodle, um sistema de gestão de ensino, um LMS, que contenha, por exemplo, apenas um sistema de pontos, também revela aqui um grande envolvimento da parte dos participantes.
Portanto, estes estudos revelam de alguma forma que há um interesse e que há algum impacto positivo da gamificação no ensino. Nomeadamente aqui esta afirmação que diz 67%, cerca de 2/3 dos alunos inquiridos neste estudo terão dito que a aprendizagem gamificada é mais motivadora e mais envolvente do que os cursos tradicionais. Portanto, são números interessantes e que, a acreditar na validade destes resultados, colocam de facto a gamificação ainda com algum potencial de aplicação. Este estudo tem aqui mais alguns dados que nomeadamente no ensino superior tem havido um crescimento significativo, o que se prevê até um crescimento significativo da aprendizagem baseada em jogos e da própria gamificação. Mais uma vez, a aprendizagem baseada em jogos e gamificação são coisas diferentes, embora relacionadas, mas isto tudo revela que tudo o que tem a ver com o universo dos jogos e dos games tem aqui um potencial grande de crescimento e é visto como tendo aqui um potencial grande de crescimento. Isto são dados já de 2020 e 2021 também. Ainda relativamente àquilo que se perspectivava para a evolução da gamificação, em 2016 previa-se que o mercado da gamificação em 2020 tivesse aqui um aumento muito significativo em termos do mercado e do volume de negócios envolvido com a gamificação. Não tenho nenhuma confirmação que estes números em 2020 tenham sido atingidos, mas isto revela, pelo menos, que há uma perspectiva ou que se antecipa, de facto, um potencial grande e um impacto grande da gamificação na educação. Portanto, já sabemos que, então, que muitas das características dos videojogos têm interesses para a educação. A aprendizagem baseada em jogos, o Game-Based Learning, que também já é usada e já é seguida há muito tempo, é uma coisa diferente. Essencialmente, a aprendizagem baseada em jogos tem seguido basicamente 3 abordagens. Por um lado, recorrer a videojogos comerciais, a games comerciais, que se podem comprar em qualquer loja, mas que terão algum potencial pedagógico e poderão ser usados como complemento a uma atividade pedagógica. Por outro lado, temos os jogos sérios. Os jogos sérios, o que é que são? São jogos, como os outros, mas que são desenvolvidos com um propósito pedagógico logo à partida. Ou seja, não são jogos meramente lúdicos, são jogos já desenvolvidos com o objetivo de ensinar alguma coisa. Há uma terceira abordagem, enfim, um pouco mais restrita, que é a possibilidade dos próprios alunos desenvolverem jogos como atividade pedagógica, que se aplica sobretudo nas áreas das tecnologias, em que os alunos já têm apetência e têm competências para poder fazer esse tipo de desenvolvimento. Qualquer uma delas, no entanto, traz aqui alguns problemas. Os videojogos comerciais, podemos ter conteúdos incompletos, porque os videojogos comerciais não são desenvolvidos para estarem de acordo com a realidade. Podem, por isso, até conter componentes indesejados, como, por exemplo, violência ou algo semelhante que seja um obstáculo à sua utilização do ponto de vista de uma atividade escolar. E, por outro lado, no caso dos jogos sérios, construir jogos sérios com a mesma qualidade dos videojogos, e de outra forma não fará sentido, porque se temos jogos sérios abaixo da qualidade dos videojogos, ninguém vai querer jogar esses jogos sérios. Isso traz um problema que são necessários orçamentos muito elevados. Hoje em dia, a indústria dos jogos eletrónicos já tem um volume de negócios superior à indústria do cinema. Portanto, e já é assim há alguns anos. Portanto, a produção de um jogo envolve quantias financeiras muito elevadas e produzir um jogo sério ao mesmo nível implica exatamente a mesma coisa. São necessários custos muito elevados de desenvolvimento e, portanto, os jogos sérios perdem um pouco relativamente a isso. E, claro, colocar os alunos a desenvolver os jogos
implica desde logo que os professores tenham algum conhecimento sobre a área e que os próprios alunos tenham também as competências necessárias para esse efeito. Portanto, isto é aplicável essencialmente na área das tecnologias de informação e, portanto, poderá ser algo interessante, mas sobretudo nessas áreas. A aprendizagem baseada em jogos, mais uma vez saliento que é algo diferente da gamificação, foi, no entanto, obviamente, algo que contribui para o conceito, porque mostrou e mostra já há muito tempo que os jogos, estamos aqui a falar genericamente de jogos, mas em particular de jogos eletrónicos, os games, que os jogos podem servir para algo mais do que divertir e entreter. Portanto, e é daqui que a gamificação também parte. O que se pretende aqui, no caso em concreto de aplicar a gamificação à educação, não é usar jogos numa atividade pedagógica, não é colocar os alunos a jogar para desenvolver alguma competência, mas sim executar atividades que não são jogos, mas que possam produzir uma sensação semelhante àquela que se encontra quando se jogam os videojogos. Ou seja, não vamos usar jogos necessariamente, mas vamos tentar encontrar aquilo que interessa e que pode ser aplicado com sucesso, neste caso concreto, nas atividades pedagógicas. Portanto, podemos dizer, ou estender um pouco a definição de gamificação e dizer que ela passa por usar elementos e técnicas de jogo, e já vamos ver qual é a distinção entre elementos e técnicas de jogo, em ambientes digitais, em plataformas digitais, ou não, pode-se aplicar na mesma o conceito sem recorrer a tecnologias, embora obviamente que é mais desejável que se recorram às tecnologias. Isto tudo com o objetivo de aumentar os níveis de motivação e de envolvimento. Eu normalmente costumo ter nesta definição a motivação e envolvimento dos alunos, mas acho que devemos substituir isto por participantes, porque quando estamos a falar em ambientes digitais, todos têm que estar motivados a participar, não só os alunos, mas também os próprios professores. E quando nós temos que, por obrigação e não por opção, usar as plataformas digitais porque não podemos ter ensino presencial, então os professores também necessitam de estar envolvidos nessa atividade e não apenas os alunos. Isso é um ponto importante neste contexto em que vivemos atualmente. Então, o que é que podemos distinguir aqui entre elementos de jogos e técnicas de jogos? Que na literatura inglesa aparecem como as game techniques e os game elements. Começando, se calhar, talvez pelos elementos dos jogos. Os elementos dos jogos são aqueles componentes visuais que nós facilmente associamos aos videojogos, que podemos encontrar em vários desses videojogos. Por exemplo, os sistemas de pontuação, as tabelas de liderança, os placares, em que aparece uma listagem dos jogadores consoante a maior ou menor pontuação que eles têm, as insígnias eletrónicas, as badges em inglês, as moedas virtuais, o sistema de níveis, portanto, tudo isso são aqueles elementos que nós encontramos nos videojogos, jogos eletrónicos, e que podemos depois transportar para outras atividades. As técnicas de jogos são aquelas que nos dizem como é que nós usamos esses elementos de forma a conseguir que os jogadores se mantenham envolvidos e motivados para continuar a jogar. Portanto, esta é a diferença entre as técnicas de jogos e os elementos de jogos. Não há estudos muito recentes sobre o que é que tem sido usado no setor da educação. O estudo mais recente, porque eu tenho conhecimento, é já de 2015, mas foi um estudo bastante exaustivo, que revelou aqui alguns elementos de jogos que têm sido usados em ambientes pedagógicos. Destaque para os sistemas de pontuação, para as insígnias eletrónicas, digitais, o caso das badges, os sistemas de níveis, o leaderboard, que são as tabelas de liderança, ou placares, os bens virtuais, avatares, etc. Este é o conjunto daqueles que são encontrados com maior frequência associados a atividades pedagógicas e à aplicação da gamificação na educação. Em termos técnicas de jogos, já temos aqui uma diversidade maior, algumas mais usadas do que outras. Portanto, isto também são dados ainda até 2015.
em que se destaca, por exemplo, a questão do feedback imediato, ou a questão do envolvimento social, portanto, o envolvimento no jogo, do ponto de vista social, ou seja, a interação dos jogadores entre si, como sendo também um aspecto importante, a existência de objetivos e desafios, enfim, uma série de outros elementos que estão aqui apresentados. Resumindo, em termos de elementos de jogos, podemos destacar os que aqui estão, os sistemas de pontos, as divisas, os distintivos, que vem da expressão badges em inglês, os placares ou tabelas de liderança, os sistemas de níveis, a moeda virtual e os avatares. Podemos focar aqui neste grupo de 6 elementos de jogos. Em termos de técnicas, podemos destacar as que aqui estão. A existência de desafios e objetivos concretos e desafios para ultrapassar esses objetivos. O acesso progressivo é o jogo revelar apenas alguns aspectos da sua constituição à medida que o jogador vai evoluindo dentro do próprio jogo, ou seja, para ele aceder a um determinado cenário, a um determinado recurso, tem que ultrapassar obstáculos e desafios anteriores. A pressão do tempo, em que, para conseguir isso, há um período de tempo em que ele tem que ultrapassar esse obstáculo ou cumprir esse desafio. A questão da liberdade para falhar, que já falei há pouco, que é a possibilidade de, não tendo sucesso, falhar, mas poder tentar novamente sem qualquer penalização. A liberdade de escolha, que é o próprio jogador poder definir a sua própria estratégia para ultrapassar esse obstáculo, ou seja, poder escolher entre vários caminhos alternativos e experimentar entre vários caminhos alternativos para cumprir um determinado objetivo, e a questão do envolvimento social, ou seja, hoje em dia os jogos eletrónicos já não são jogos individuais, são jogos que se jogam em grupo, que se jogam com outros jogadores num ambiente permitido também pelas tecnologias de informação. Só aqui uma pequena nota que na literatura que há sobre a gamificação há alguma confusão entre estes termos, entre as técnicas de jogos e os elementos de jogos. Parecem muitas vezes tudo envolvido sob uma designação que se chama as mecânicas de jogos ou as dinâmicas de jogos. Portanto, há aqui alguma confusão na literatura sobre o tema acerca disto. Mas, essencialmente, eu diria que temos, por um lado, as técnicas, que são as estratégias que nós usamos para aplicar, então, aquilo que se designa por elementos de jogos. Os elementos de jogos são aquelas características muito específicas dos jogos e que nós associamos mais facilmente aos jogos eletrónicos. Em termos de ferramentas de gamificação, não vamos entrar aqui em detalhes, mas existem várias que estão disponíveis e que podem ser usadas e que, de alguma forma, envolvem as técnicas e os elementos que foram indicados há pouco. Está aqui alguns exemplos, depois que cada um poderá experimentar e poderá analisar mais em detalhe. Destacaria, por exemplo, o que está aqui no canto superior esquerdo, o Classe Dojo, que é um ambiente dirigido essencialmente aos alunos mais novos, mas que permite criar um ambiente virtual com uma série de elementos e de técnicas de jogos que permitem que, na realização de uma dada atividade, os alunos se possam envolver mais com essas atividades. E temos aqui, por exemplo, alguns exemplos de sistemas tipo LMS, Learning Management Systems, que já têm componentes de gamificação, como é o caso aqui deste Growth Engineering, que é a empresa que promove uma plataforma idêntica ao Moodle, de certa forma, mas que já inclui aqui alguns elementos de gamificação. E depois há uma série de pequenas ferramentas, desde ferramentas para desenhar insígnias digitais, ou badges, até ferramentas para sistemas de pontos, para tabelas de liderança, enfim. Há várias ferramentas já que, não tendo sido algumas desenhadas especificamente para o ensino, podem ser aplicadas também nesse outro contexto. Vamos agora entrar no outro ponto aqui da apresentação.
Portanto, há bocado, quando falei na questão das técnicas de jogos, as técnicas de jogos são, no fundo, as estratégias que permitem usar os elementos dos jogos, mas de uma forma que tornem a atividade envolvente e absorvente, se assim quiserem, e que desenvolva o nível de motivação dos participantes nessa atividade. Isso tem muito a ver com psicologia. Há também uma definição que eu também me agrada particularmente, que diz que a gamificação é o uso de truques psicológicos presentes nos jogos, mas noutras áreas da vida. Portanto, é uma definição simples e bastante abrangente, mas que revela também tudo aquilo que está por trás da gamificação. Isto porque o que é que se pretende com a gamificação? É motivar e envolver as pessoas e alterar comportamentos na realização de uma atividade. Tudo isso, a motivação e o estudo de comportamento, são áreas da psicologia e, portanto, estas várias teorias da psicologia sobre estes assuntos são relevantes aqui para a aplicação da gamificação. E destacam-se aqui, se calhar, três grandes teorias, que são aquelas em que os trabalhos feitos e as aplicações feitas na área da gamificação se têm baseado mais. Por um lado, temos a noção entre o que é a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. Temos depois uma teoria, que é a teoria da autodeterminação, e aquela talvez mais importante de aplicação aqui no contexto da gamificação, que é a teoria do fluxo. Já vamos ver mais em detalhe o que é que ela significa. Todas elas, de alguma forma, também estão relacionadas com a questão da motivação extrínseca e da motivação intrínseca. Portanto, que são duas situações importantes do ponto de vista da gamificação também. O que é que elas são? O que é a motivação extrínseca e a motivação intrínseca? A motivação extrínseca é quando nós fazemos algo porque sabemos que vamos ser recompensados no fim. Fazemos uma tarefa porque vamos obter um prémio no final, ou algum outro tipo de incentivo. Por outro lado, e por oposição a isso, a motivação intrínseca é quando nós desempenhamos uma tarefa ou executamos uma tarefa apenas pelo prazer de realizar essa própria tarefa, que é o que acontece quando as pessoas jogam, porque o ato de jogar esgota-se em si próprio, ou seja, não há mais nada relativamente ou melhor, não ganhamos nada para além do jogo, a não ser o próprio jogo. Portanto, quando jogamos ou quando fazemos alguma tarefa motivados intrinsecamente, não o fazemos porque vamos ter algum tipo de recompensa no final que seja exterior ao próprio jogo. Portanto, a gamificação procura aqui criar um nível de envolvimento com uma atividade não lúdica, e podemos pensar em concreto na área do ensino, mas que provoca aqui um envolvimento semelhante àquele que se encontra com os jogos, sendo importante aqui que essa motivação não dependa apenas de motivações ou de recompensas extrínsecas. Só para perceber um pouco de que é que estamos a falar, vou passar aqui um pequeno vídeo de 2 minutos, um vídeo em inglês, mas penso que se percebe facilmente o que está aqui em causa e que explica a diferença entre a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. Peço então a vossa atenção só durante 2 minutos para vermos este pequeno vídeo.
Pronto, o vídeo anterior, pronto, é um vídeo curtinho, acho que é um vídeo interessante que mostra a diferença entre a motivação extrínseca e a motivação intrínseca, sendo que a motivação intrínseca é aquela que produz efeitos a mais longo prazo e que não está dependente de nenhuma recompensa, que apenas coloca um incentivo de curto prazo e uma motivação de curto prazo. Outra teoria também aqui interessante é a teoria da autodeterminação. Ela irá aparecer mais à frente quando falar aqui de uma ferramenta também que vou deixar para poder ser analisada. Foi proposta por 2 psicólogos norte-americanos em 1985 e que lida também com a questão da motivação intrínseca e da motivação extrínseca e que assenta em 3 necessidades básicas, que é a necessidade da autonomia, que é o controle sobre as ações que realizamos e que temos capacidade de determinar o resultado dessas ações, a competência, que é a necessidade de enfrentar os desafios com a sensação de ser capaz de os ultrapassar, e a questão do relacionamento, que tem a ver com a parte social, com a experiência de estar ligado e envolvido com outros durante a realização de uma atividade. Esta teoria também é muito seguida em termos da aplicação do conceito de gamificação e está também relacionada de alguma forma com a teoria do fluxo. A teoria do fluxo acaba por ser, se calhar, um pouco mais conhecida, suponho que algumas pessoas já poderão ter ouvido falar nela. Ela foi criada por um psicólogo de origem croata, mas que atualmente vive nos Estados Unidos, que está aqui, o seu nome aqui indicado em cima, que é um nome um pouco difícil de pronunciar em português, mas que se pronuncia com algo parecido com Csikszentmihalyi. É assim o nome deste psicólogo, que partiu da motivação intrínseca como aquilo que é necessário para atingir o que é designado por um estado de fluxo. E quando este estudo foi feito, ou quando esta teoria foi desenvolvida, esse estado de fluxo foi equiparado precisamente ao nível de envolvimento que se pode encontrar nos jogadores, nas pessoas que estão a executar um jogo. E o que é o fluxo? O fluxo é um estado psicológico que se pode atingir e que se baseia aqui num conjunto de 9 dimensões, se quisermos chamar assim, que é, por um lado, haver um equilíbrio entre as habilidades e os desafios, ou seja, entre as minhas competências e o desafio que eu tenho para ultrapassar, um sentimento de perceber exatamente aquilo que é necessário fazer, e para isso é importante que existam metas claras ou objetivos claros, para termos essa sensação, para sabermos que as nossas competências estão alinhadas com os desafios e que sabemos aquilo que temos que fazer, é necessário que haja um feedback claro e imediato, que me diga exatamente se eu estou a ir na direção certa ou não. A necessidade de haver uma concentração e um foco muito direto na atividade que estamos a fazer. Essa atividade tem que ser executada com uma sensação de controle, temos que sentir que controlamos e que sabemos aquilo que estamos a fazer nessa atividade, e pode provocar aqui aquilo que se chama a perda de autoconsciência, ou seja, aliarmos do tempo, não sabermos se o tempo está a passar, não temos noção da passagem do tempo, ou seja, chegamos ao fim e parece que as horas não passaram, e tem que haver aqui também uma experiência com significado em si mesmo, ou seja, nós estamos a executar uma determinada tarefa, não porque vamos ter uma recompensa no final, a questão da motivação extrínseca, mas porque simplesmente gostamos de executar essa tarefa. Esta teoria foi desenvolvida também inicialmente com pessoas que desempenhavam tarefas consideradas de grande significado, por exemplo, desportistas de alta competição, ou pianistas, músicos, atores de cinema, etc. Pessoas que tinham na sua atividade o desempenho de tarefas nas quais poderíamos encontrar aqui estas características. E, por outro lado, também, este estado de fluxo foi também associado àquilo que qualquer pessoa pode sentir quando está envolvida com um jogo. Para além disso, também, o autor desta teoria também demonstrou que nós podemos sentir isso, ou melhor, para podermos atingir este estado de fluxo, não precisamos propriamente estar a executar uma tarefa muito grandiosa.
qualquer pequena tarefa do dia-a-dia, nós podemos atingir o estado de fluxo desde que consigamos encontrar estes elementos ou parte destes elementos e, se isso acontecer, mesmo uma tarefa corriqueira, uma tarefa mundana, uma tarefa simples que nós fazemos no nosso dia-a-dia, podemos, de alguma forma, atingir também este estado de fluxo. Há aqui um vídeo que fica aqui a referência para ele, que tem aqui que é um vídeo feito pelo autor desta teoria, que já tem uma idade avançada, mas que ainda é vivo, e que explica também o que é que ele entende pela teoria do fluxo, e que de alguma forma está resumida nesta frase que está aqui, a sensação holística que as pessoas sentem quando agem com envolvimento total. Portanto, é isto que ele resume sobre o que é o estado de fluxo e que nós encontramos também no universo dos jogos. Resumidamente, também o que é o fluxo? Fala-se aqui na existência, então, de um canal de fluxo, que é manter, ao longo do desempenho de uma atividade, um equilíbrio entre as competências, os skills que a pessoa que está a participar nessa atividade deve ter, com o nível dos desafios que tem que ultrapassar. Ou seja, se o participante vai aumentando as suas competências, o nível do desafio também vai aumentando. Mas isso deve-se manter dentro daquilo que se chama um canal de fluxo, ou seja, se as competências são demasiadas face ao nível do desafio, podemos cair numa situação de aborrecimento. Se acharmos a atividade muito fácil, podemos não estar motivadas para a fazer. Por outro lado, temos outra situação, se as competências são baixas relativamente ao nível que nos é exigido, ao nível do desafio que nos é exigido, isso pode provocar ansiedade, ou seja, a sensação de que não seremos capazes de ultrapassar e desempenhar essa tarefa. Portanto, o que está aqui em causa na teoria do fluxo é encontrar formas no desempenho de uma atividade, ela se conseguir realizar dentro deste canal de fluxo. E depois há aqui outras variantes que podemos ainda aqui encontrar, ou seja, não apenas dividir isto entre o canal de fluxo, o nível de aborrecimento e o nível de ansiedade, mas encontrar aqui outros estados intermédios, sendo que a entrada no estado de fluxo é sempre aquilo que é desejável. Por exemplo, no extremo do estado de fluxo podemos encontrar uma situação de apatia. Se nós não temos nem competências para desempenhar uma tarefa e essa tarefa também não é um desafio propriamente muito motivador, então caímos num estado de apatia, ou seja, simplesmente não temos interesse em fazer. Não temos competências, a atividade em si mesma também não é muito desafiante, portanto, não fazemos nada. Para resumir então aqui um pouco da gamificação e até aplicar aqui a gamificação ao contexto da educação. A gamificação, resumidamente, é o quê? É uma forma de tornar ambientes não lúdicos parecidos com jogos, no caso concreto da educação, transformar as atividades pedagógicas em algo que se assemelha aos jogos, de forma a conseguir os mesmos níveis de envolvimento. Aplica-se não usando diretamente os jogos, mas usando os elementos e as técnicas de jogos nessas outras atividades. Qual é a justificação para isso? Porque é que vamos buscar isto aos jogos? Porque os jogos estão identificados há muito como sendo atividades que são altamente motivadoras e que envolvem de forma bastante profunda os participantes. O objetivo final é que esses níveis de envolvimento e esses níveis de motivação possam ser transferidos para outras áreas e se consiga obter também noutras atividades algo semelhante àquilo que acontece com os jogos. Entrando ou retornando aqui ao contexto desta apresentação e ao ensino híbrido. A gamificação aplicada ao ensino híbrido, na verdade, pode ser mais uma ferramenta que vai permitir aumentar os níveis de envolvimento, os níveis de motivação, quer dos professores, mas também dos alunos, sobretudo neste cenário, nestes ambientes de incerteza, em que temos o mundo sujeito a ameaças diversas, como nós já vimos, e onde as plataformas tecnológicas vão ter um papel fundamental como resposta a essas situações. Portanto, apesar de haver esta incerteza,
que advém da existência destes riscos que falamos no início, há também uma oportunidade para o ensino híbrido se desenvolver, e onde a gamificação pode contribuir também para esse desenvolvimento do ensino híbrido, para mitigar todas estas consequências que vêm da incerteza em que vivemos e da concretização das ameaças, que infelizmente já tivemos essa experiência no último ano. Então, para resumir um pouco aquilo que eu gostava nesta apresentação deixar como a mensagem principal, a gamificação pode abranger aqui tudo o que tem a ver com o ensino híbrido, pode ser aplicada nos vários cenários, pode abranger a componente online do ensino, pode abranger a componente presencial, ou seja, não é necessário que exista tecnologia para aplicar a gamificação. Portanto, a gamificação pode fechar aqui um pouco tudo o que tem a ver com o ensino híbrido, no sentido de, através das atividades envolvidas desta forma híbrida, podemos garantir os maiores níveis de envolvimento de todos, não pensando apenas nos alunos, mas pensando também nos professores, que também terão necessidade, com certeza, de se manter motivados para ensinar e não apenas os alunos motivados para aprender. Vou depois concluir aqui esta apresentação com algumas referências para quem quiser também aprofundar um pouco mais este tema. Há um vídeo, enfim, que é um vídeo de uma designer de jogos norte-americana e que de alguma forma inspirou muito daquilo que se veio a fazer na área da gamificação, que é um vídeo já de 2010, de fevereiro de 2010, portanto, antes da própria palavra gamificação se ter popularizado. Portanto, ela não fala em gamificação, mas descreve aqui um pouco porque é que os jogos são importantes. Ela chega a dizer que os jogos podem contribuir para criar um mundo melhor e para salvar o mundo. É um vídeo bastante inspirador e de facto tem inspirado muito daquilo que se tem feito na área da gamificação. Portanto, um primeiro ponto de partida para perceber melhor o fenómeno da gamificação será aqui este vídeo. Há depois um conjunto de livros, de bibliografia sobre o tema, uns mais na área de educação, outros mais genéricos, mas também podemos aplicar na área de educação. Aqui, grande parte deles dizem respeito à educação. Há livros, estes 2 volumes, de um autor que se dedicou especificamente à questão da aplicação da gamificação na educação. Este autor, o James Paul G., há muito que trabalha na área da aprendizagem baseada em jogos, portanto não é propriamente gamificação, mas muitas das ideias que ele desenvolve nesta sua obra também têm interesse para a gamificação e foram aplicadas na área da gamificação. Portanto, deixo aqui estas referências de algumas das obras que eu acho que são importantes nesta área, que se podem adquirir facilmente online, nas várias plataformas que existem para esse efeito. No caso de bibliografia em português, e praticamente toda com origem no Brasil, temos aqui vários exemplos de trabalhos publicados e de estudos publicados nesta área, na área da gamificação, mas no contexto da educação. Portanto, já existe, enfim, um leque bastante grande de referências nesta área, embora, mais uma vez, chame a atenção que games em educação não é gamificação, ou não é só isso que é gamificação. De qualquer maneira, esta parte da aprendizagem baseada em jogos também tem um interesse bastante significativo no que diz respeito à gamificação. Deixo aqui também um link para uma ferramenta que também é de um autor bastante ativo na área da gamificação, não é específico do ensino, é específico da análise de aplicações do ponto de vista de perceber até que ponto é que elas aplicam ou não o conceito de gamificação. Isto é uma ferramenta online onde se pode colocar qualquer aplicação e, mediante um conjunto de critérios explicados nessa ferramenta, poder perceber até que ponto é que
essa ferramenta ou essa plataforma aplica os conceitos de gamificação num conjunto destas 8 dimensões que têm aqui e que são explicadas nessa ferramenta, que não cabe aqui também estar a entrar em muitos mais pormenores. Mas é uma ferramenta interessante para analisar aplicações ou analisar uma atividade, se quiserem, uma atividade gamificada, para perceber como é que ela se comporta nestas várias dimensões que aqui estão. Há também um curso na plataforma Coursera, que é uma plataforma de cursos online massivos, chamados MOOC, Massive Online Courses, não me recordo agora exatamente do significado da sigla, mas este curso é bastante interessante porque é um curso que já se desenrolou há alguns anos, mas penso que ainda está ativo e que é uma boa introdução também ao conceito. O curso é gratuito, portanto também fica aqui uma referência que acho que é importante para entender bem o conceito da gamificação. Aqui ficam nos slides, que depois irão ficar disponíveis, algumas referências que foram indicadas ao longo da apresentação e outras que também me parecem interessantes para quem quiser ter aqui uma introdução ao tema, especificamente aplicado na educação. E, finalmente, iria deixar aqui uma sugestão de uma atividade prática que pode ser feita quando cada um entender, que parte deste princípio. Quando se vai aplicar a gamificação, um ponto essencial é conhecer os participantes nessa atividade. Conhecer o perfil dos participantes nessa atividade, mais exatamente. Isso passa também por conhecer os jogadores. Se eu conhecer o perfil do jogador, conheço o perfil do participante numa atividade gamificada. E existem já alguns estudos e alguns testes, das quais o mais conhecido é aquilo que se designa pelo Bartle Test, que já é um teste feito também por um designer e um desenvolvedor de jogos com origem no Reino Unido, e criou aqui uma matriz com 4 tipos diferentes de jogadores, ou de perfis de jogadores, que ele chamou os killers, os achievers, os socializers e os explorers, ou seja, a tradução para português não é muito fácil, até porque killer não quer dizer exatamente o que a palavra quer dizer. O que é um killer? Um killer são aquele tipo de jogador que joga para criar um bocado de confusão, que não segue propriamente as regras do jogo e que tenta incomodar os outros jogadores e, no fundo, às vezes quer ganhar a todo custo sem saber se cumpre as regras corretamente ou não. Portanto, é esse o perfil que está aqui identificado neste teste. Depois temos os achievers, que o objetivo é ir avançando no jogo, ir ultrapassando obstáculos, ir progredindo no jogo, seguindo as regras desse jogo, obviamente, ao contrário do perfil anterior, que normalmente ou muitas vezes não as segue. Os exploradores, que são aqueles que tentam explorar todos os aspectos do jogo e só quando entendem tudo aquilo que se passa num determinado nível ou num determinado cenário no jogo é que passam para o outro. E depois aquele que até é o perfil mais frequente, que são os socializers, ou seja, as pessoas que jogam apenas pelo prazer de jogar com outras pessoas e pelas interações sociais que acontecem durante o jogo. Portanto, isto é essencialmente os 4 perfis do Bartle Test. Temos outro teste semelhante, ou outra abordagem semelhante, mas que esta aqui tem interesse porque tem sido aplicada na área da gamificação, tem sido feito algum trabalho de investigação sobre este outro tipo de utilizadores, de alguma forma é equivalente ou é parecido com o Bartle Test, mas aqui os perfis são mais. Mas de qualquer maneira, este perfil, ou este conjunto de perfis de jogadores já está validado cientificamente, e está aqui a referência para esse estudo. Mas quer um, quer outro, dividem os jogadores num conjunto de perfis. Aqui este teste, o Exact Test, em vez de 4, tem 6. Alguns são comuns ao Bartle Test, e acrescenta aqui mais algumas coisas. Como isto é uma sugestão de atividade depois para ser feita mais tarde, fica aqui apenas a referência para ela. Onde é que se pode fazer esta atividade? Estão aqui alguns links.
No caso do Bartle Test, até está aqui um link em português, em que se pode seguir um determinado questionário e, no fim, o resultado desse questionário vai nos dizer qual é o nosso perfil de jogador. Portanto, é interessante até para nos conhecermos a nós próprios, fazermos estes testes e perceber, dentro destes perfis, quer estes do Exat Test, quer estes do Bartle Test, em qual deles nos encaixamos. E é interessante fazer isso também quando se vai aplicar uma atividade gamificada, perceber da nossa audiência, do nosso público-alvo, qual é o perfil dominante ou quais são os perfis dominantes e ajustar as tarefas em função disso. Os resultados já feitos das médias dos participantes, quer num teste, quer noutro, revelam aqui aquilo que eu estava a dizer há pouco, ou seja, a maior parte das pessoas tem um perfil de socializer, isto no caso do Bartle Test, e apenas uma percentagem muito pequena tem aquele perfil de killer, portanto, aquelas pessoas que perturbam a atividade são minoritárias, são claramente minoritárias. No Exat Player Test, também, embora haja aqui um maior número de perfis, também podemos ver que o Socializer, que é equivalente também ao mesmo perfil no Bartle Test, junto com o Philanthropist, por exemplo, também podemos associar de alguma forma ao Socializer, também são o perfil maioritário. Portanto, isto são alguns estudos que interessam sobretudo perceber qual é o perfil maioritário, qual é o perfil mais frequente que podemos encontrar nas pessoas em geral e, portanto, ter isso em conta quando se vai desenhar uma atividade gamificada, seja em contexto de educação, seja noutro contexto. Bom, terminaria então a minha apresentação com esta sugestão de atividade prática. Penso que cumpri mais ou menos o tempo que tinha previsto, ou que estava previsto para esta apresentação. Ficam aqui os meus contactos para alguma situação futura que, se for necessário, contactar-me. A apresentação está disponível no SlideShare, neste endereço que está aqui, e com certeza que irá ficar também disponível aqui no site do evento, e será fácil também terem acesso a estes slides. Portanto, espero que tenham gostado e que alguma questão que possa vir a surgir, podem me contactar por e-mail ou por outros meios que estão aqui indicados e com certeza terei todo o gosto em esclarecer alguma questão ou alguma dúvida que venha a ser colocada. Muito obrigado. Mais uma vez, então, professor Jorge Simões, muito obrigada pela sua participação e certamente a sua fala vai contribuir com esse momento tão de transformações que está ocorrendo na educação, vai contribuir na formação de vários professores. Muito obrigada e fique bem. Sim, muito obrigado. Até à próxima. Até.